pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui, eu e o Natan, para falarmos hoje sobre empatia. Acho que um dos grandes assuntos que nós temos aí sobre relacionamento pessoal, sobre desenvolvimento é empatia, né, Natan? Com certeza. Empatia é fundamental no nosso estilo de vida. Acho que a pessoa sem empatia, ela sofre e faz sofrer bastante. E é um assunto que me encanta muito particularmente. Eu, alguns anos atrás, até escrevi um texto sobre a empatia que fez algum barulho na internet. Fiz textão, exatamente. Eu comecei escrevendo, vou fazer textão. Acho que até vale a pena postar ele embaixo. Aí. Textão que bastante gente lê, porque o textão é bom, né? Mas assim, não tem muita coisa que eu já pensei para além daquilo, mas acho que vale a pena. Mas eu quis fazer essa reflexão porque eu venho pensando muito sobre empatia, eu falo muito com os meus alunos sobre isso. E eu queria ir para além do que se costuma falar. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria das pessoas se acha empática. A maioria das pessoas acha que tem empatia, ou seja, a empatia é não fazer para o outro o que você não quer que faça para você, ou tratar o outro como você quer ser tratado. E não é porque eu sei o conceito que eu sou de fato empático. Então é importante você perceber no dia a dia a questão da empatia. Eu gosto de dar o exemplo do carro, eu acho que vale a pena falar também do vídeo, que às vezes eu estou com pressa e tem um carro lento na minha frente. E eu dentro de mim, fico bravo com aquele cara, como é que pode? Plena segunda-feira o cara está passeando, que absurdo. Então eu dentro de mim blasfemo contra aquela pessoa. No outro dia eu não estou atrasado e de repente vem um carro atrás de mim com tudo e a minha primeira reação é, que cara maluco, passa por cima. E nas duas situações sou eu, só que em ambas o errado é o outro. Eu acho que essa é a grande sacada da empatia, é captar ela no dia a dia. Eu uso esse exemplo porque eu me peguei fazendo isso. Sim. Ou seja, captar no dia a dia, observar mais, ter essa sensibilidade, vem naquilo que nós conversamos, então, de que empatia não é dom, né? Exatamente, é importante você treinar. E assim, para a gente trazer pelo menos um conceito, tem tantos conceitos de empatia, mas empatia no final das contas é você enxergar o mundo com os olhos do outro, ou seja, você transferir tudo aquilo que você tem de história de vida, seus valores, etc. E num certo momento você tentar enxergar como é que o outro, com os valores dele, com a história dele, está enxergando aquela situação. Isso permite que você haja da melhor forma. Sim. Criando então conexões, Isso. Eu não simplesmente me comunico com o outro, eu me relaciono, eu me conecto ao outro, porque eu desenvolvo a capacidade de compreendê-lo na essência dele, né? Perfeito. E aí vem eu, por exemplo, participei de treinamentos na área de vendas já, essas coisas. Eu já vi palestrantes falando o quê? Que o vendedor, quando ele recebe o cliente na loja, ele tem que ser empático, nem sei se dá para dizer assim, ele tem que ser empático, mostrar um sorriso, abrir um sorriso. Acho que é totalmente desfigurada aí a ideia, né? Na verdade, sim, ser empático tem que ser, mas tem que ser empático dando um sorrisão, aí é um comportamento já pré-moldado, não tem nada de empático. Empático é você se conectar com o outro, é você sentir o sentimento do outro. Então a empatia você não pode moldar com um comportamento já pronto. Você tem que ser entusiasmado, você tem que ser bem-humorado, você tem que ser simpático. Empatia não é simpatia. Tem até um vídeo que rola na internet muito bom sobre empatia e simpatia. O simpático é aquele que sempre tenta fazer alguma coisa legal. Então alguém vem e conta, olha, eu perdi meu emprego. Ah, mas você pode arranjar outro? Olha, aconteceu alguma coisa ruim. Ah, mas pelo menos você tem isso. Esse é o simpático. O simpático não é isso. A pessoa abre a carteira, tira ali, qual é a resposta que eu vou dar? A resposta do amigão. A resposta. E o empático, na verdade, ele sente o que o outro está sentindo. Se é dor, ele sente a dor do outro. Ele sente o mundo do outro. Eu lembrei agora, Natan, do livro do Carnegie, do Como Fazer Amigos. Que na verdade é o quê? É um roteiro do que falar para as pessoas em determinados momentos. E eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, a
conexão com o ser humano é uma necessidade, é uma questão ética, não é? Exatamente. Ou seja, eu simplesmente vou fingir ser, para parecer ser, para ter um suposto amigo, é algo muito vazio, né? A conexão ela vai para muito além disso. Com relação a sentir a dor ou ser simpático, eu acho que o melhor exemplo são velórios. Velório é o centro em que as pessoas mais falam besteira. Então, foi a vontade de Deus, é assim mesmo, ele está num lugar melhor. Você só escuta frases simpáticas, quando na verdade talvez um abraço simpático, alguém que chega com os olhos marejados, sentem a sua dor e te dá um abraço. Entendeu? Poxa, uma notícia muito... Você saber, ao mesmo tempo que quando a pessoa está nervosa, você sentir o que ela está sentindo. Conexão é você vibrar, né, na mesma vibração do outro. E aí sim você tem chance de fazer algo diferente. Sim. Uma coisa que você falou do abraço, que eu acho legal, é que o abraço é uma linguagem, né? Sim, é uma linguagem que às vezes a gente deixa de lado. Por que falar e não abraçar? Porque eu acho que quem às vezes escolhe falar e não abraça é porque não está sentindo, né? Porque para você chegar ao ponto de dar um abraço numa pessoa é porque você realmente sente aquilo, né? Tem uma conexão. É uma linguagem que gera uma conexão entre duas pessoas e tal. Com certeza. Ainda eu coloquei aqui para a gente falar um pouco da empatia durante uma discussão, por exemplo. Não sei se é uma discussão ríspida, mas uma discussão seja em casa, seja no trabalho. E a diferença de você, a pessoa que tem empatia, quando o outro fala, ela tem uma escuta ativa, ou como a gente chama no coaching, ela ouve na essência. O que é ouvir na essência? Depois que eu expus o meu ponto de vista, você começa a expor o seu. A pessoa que não escuta de forma ativa, que não ouve na essência, enquanto você está respondendo, eu já estou planejando a minha resposta para rebater cada ponto seu. É aquela pessoa que enquanto você fala, eu estou aqui anotando o que você está falando para rebater. Eu não estou prestando atenção no que você está falando, nem sentindo o que você está sentindo. A pessoa que escuta na essência, ela para quando o outro está falando, porque ela quer uma decisão construtiva, que satisfaça ambas as partes. Então, quando eu ouço o outro falar, eu fico pensando, por que ele está pensando assim? Como é o modo que ele está enxergando as coisas? E isso possibilita a terceira inteligência, que não é nem a minha nem a sua, mas algo que nasce da conexão estabelecida. E sem empatia, isso é impossível. Nossa, quantas reuniões, em vez vamos dizer assim, de se fortalecer a empatia, fortalece mais a vaidade, né? Ninguém está participando e... Reunião que todo mundo quer falar para mostrar que sabe alguma coisa é um terror. Eu estava vendo na revista do CSA outro dia, só que agora eu não vou lembrar quem exatamente falou, agora vou ficar devendo isso. Mas numa das entrevistas, um CEO lá falava os hábitos dos CEOs. Então, o que eles gostam, o que eles não gostam. Um deles dizia o seguinte, eu não gosto de reuniões. Por quê? Porque nas reuniões aparecem muito mais vaidade do que comprometimento com a situação. E o comprometimento com a situação talvez comece no comprometimento com o outro, né? Perfeito. Em reuniões, por exemplo, em inglês eles têm o termo serendipity. Aqui em português o pessoal tem traduzido como serendipidade, que é a inteligência do grupo. Quando você tem uma escuta na essência coletiva, então imagina uma reunião em que as pessoas estão comprometidas em entender o que o outro está falando. Eu não quero vender o meu peixe, o meu ponto de vista. Nós estamos realmente buscando uma solução e cada um traz alguma coisa de diferente, porque cada ser é um ser. E aí quando cada um escuta na essência, aparece a serentividade, que é a inteligência do grupo. E aí nós temos a melhor solução possível. Mas isso só acontece com quem escuta na essência. Nossa, e assim, gente, eu acho que para mim ficou claro aqui que o marqueteiro, ele tende a ser muito simpático, porque ele quer parecer ser alguma coisa. Agora, a empatia não adianta, você tem que sentir mesmo, tem que ter compromisso com o outro. Né? Eu acho que as melhores reações que nós temos não são aquelas preparadas. Você vai para uma discussão lá com a namorada, você faz a discussão inteira antes. E você chega lá e por que não dá certo? Daí ela fala uma coisa que você não estava esperando. Mas se você realmente escuta o que ela está falando, se você realmente presta atenção, se você tenta captar o que ela está sentindo, se em algum momento você vibra na vibração dela, tem até uma questão de energia nisso tudo, a chance de você ter uma resposta, um comportamento que você nem imaginou e que vai ser super assertivo é grande. Sim, e aí se aproxima da ideia que você gosta de trabalhar da empatia enquanto poder. Né? Exatamente. Veja, eu comecei falando sobre empatia, em especial com os meus alunos, nos últimos dias de aula, falava muito disso, na ideia de fazer com que eles fossem pessoas melhores para o mundo, certo?
E muitas vezes alguns alunos vinham assim e falavam, puxa vida, professor, mas o que adianta se eu sou empático com o outro não é empático comigo? E minha resposta então era, veja, faça a sua parte, que a gente, né, empatia gera empatia. Num casal isso acontece muito, né? Mas eu descobri uma coisa mais importante ainda. Eu tenho refletido de forma empática, ainda muitas vezes eu só olho o meu umbigo, mas quanto mais passa o tempo, mais eu noto que empatia é poder. Ou seja, empatia, quando eu sou empático, eu tenho chance de ter os comportamentos mais assertivos, que mais vão ser bem assimilados pelo outro. Então, quando eu sou empático com o meu entrevistador, talvez o meu comportamento seja o melhor possível. Quando eu sou empático numa discussão com a minha esposa, talvez a minha resposta, por entender o que ela está falando, vai ficar muito mais clara e não vai ficar cada um falando uma língua, aquela loucura. Quando nós vamos dar palestra, eu imagino como é estar sentado lá assistindo a palestra e tento me comportar de modo a não torná-la cansativa ou a chamar a atenção daquela pessoa. Cara, é engraçado porque, veja, um dos grandes desafios do professor em sala de aula, e eu falo como professor também, é justamente ler a turma, perceber os desejos, as necessidades, os interesses e trabalhar também em prol disso, adaptar aquilo que deve ser feito com aquilo que se espera. Né? Isso. E os professores vão para cursos e mais cursos na área de educação, posicionamento, questões técnicas em sala de aula, contratos pedagógicos, contratos didáticos. Eu confesso para você que eu nunca vi professor falar dessa questão da empatia. Talvez todo esse número de cursos e de técnicas possa ser colocado um pouquinho de lado e os professores aprenderem um pouco sobre essa questão do poder da empatia. Às vezes tem também a linguagem da profissão, né? Os jargões, e nenhum deles é tão claro de falar sobre empatia, você enxergar. E até para ir além, eu falei no começo que todo mundo se acha empático, que seria só não fazer para o outro o que você não quer que faça para você ou vice-versa. E empatia implica também a gente entender as diferenças. Quanto mais eu vou praticando, mais eu vou notando que eu posso ser mais empático. E entender as diferenças vai para além do não fazer para o outro que eu não quero que faça para mim. Tomemos o exemplo eu, por exemplo, não ligo muito para aniversário. Eu trabalho do lado do Vinícius. E o Vinícius faz mapa astral, gosta de aniversário, fica esperando o dia. Se no dia do seu aniversário não lembrar, a princípio para mim está tudo certo, eu sou empático, porque eu não estou fazendo para você algo que eu não me importo, nem não fazendo para mim. Mas se eu lembrar que empatia é reconhecer as diferenças, então como isso é importante para você, eu vou lá e vou valorizar o dia do seu aniversário, embora para mim o dia do aniversário não vale muita coisa. Sim. Isso é ir além do fazer para o outro o que você quer que faça para você. Sim. Nossa, vai ganhando uma dimensão enorme, porque na vida social, vamos supor que você, por exemplo, passa com um carro novo num bairro acelerando. Para você aquilo não é nada demais, são apenas 5 segundos de barulho, né? Mas se eu imaginar que existem pessoas que dão valor para isso e tudo mais, então quer dizer, a coisa vai ganhando uma dimensão. É para a vida, para a vida toda. Empatia, eu acho muito importante você andar pensando nisso. E quando eu falei que ela é de poder, eu acho que a gente pode acabar com isso. O Raul Seixas tem uma música que diz: tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Talvez a gente passe a vida inteira na questão de nos empoderarmos, buscar poder para si, tentando viver para mim, melhorar os meus potenciais, me impor diante de uma situação, fazer prevalecer a minha ideia, e isso eu acho particularmente que é lutar com os galhos, porque lá no tronco está compreender o outro. Quando eu compreendo você, quando eu enxergo o seu mundo, é aí que eu me torno mais poderoso e mais assertivo. Talvez essa seja uma das grandes sacadas do bem viver para mim. E consequentemente mais aceito, mais valorizado, né? Mais admirado, mais admirada. E você não faz isso para ser, isso que é o melhor. Sim, você faz pelo outro. Você está vivendo pensando no outro. É uma consequência natural. Um show. Ou seja, se nós tivermos clareza do que é empatia e treinarmos isso todos os dias, talvez esse seja o caminho mais simples para ter sucesso, né? Um sucesso pleno na vida, no respeito a relacionamentos com outras pessoas e tudo mais. Pessoal, mais uma conversa nossa, quando a gente falou sobre empatia. O Natan é um cara que adora esse tema e que vem estudando, e a gente continua com outros temas para vocês. Participem, mandem mensagens, mandem e-mail para nós e vamos que vamos. Até a próxima. Um abraço. Valeu.